Outubro 19, lendo a história de Deus. Mateus capítulo 16, Marcos capítulo 8, versículo 11a, capítulo 9, versículo 1 e Lucas capítulo 9, versículos 18a 27. Mateus capítulo 16. Os fariseus e os saduceus pedem um sinal. Os fariseus e os saduceus aproximaram-se de Jesus e o puseram à prova, pedindo-lhe que lhes mostrasse um sinal do céu. Jesus disse à multidão: Quando a tarde vem, vocês dizem: vai fazer bom tempo, porque o céu está vermelho. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vermelho e nublado. Vocês sabem discernir o aspecto do céu, mas não sabem interpretar os sinais dos tempos. Uma geração perversa e adúltera pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal de Jonas. Então Jesus os deixou e retirou-se. O fermento dos fariseus e dos saduceus. Quando os discípulos foram para o outro lado do lago, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles discutiam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Ciente da discussão, Jesus lhes perguntou: Homens de pequena fé, por que estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para os 5.000 e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000 e de quantos cestos recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, entenderam que ele não lhes estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. A confissão de Pedro. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias, ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: Bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai, que estás nos céus. E eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas de Hades não poderão vencê-la. Eu darei a você as chaves do reino dos céus. Tudo o que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então, advertiu os seus discípulos de que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que ele tinha que ir para Jerusalém e sofrer muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, bem como ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Então, Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Nunca, Senhor, isso nunca acontecerá contigo. Jesus virou-se e disse a Pedro: Para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, pois não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, Jesus disse aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a encontrará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida?
pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com as suas ações. Em verdade, lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo no seu reino. Marcos, capítulo 8, versículo 11a, capítulo 9, versículo 1. Os fariseus pedem um sinal. Os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para pô-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente em seu espírito e disse: porque essa geração pede um sinal milagroso. Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. Então, afastou-se deles, voltou para o barco e foi para o outro lado. O fermento dos fariseus e de Herodes. Os discípulos esqueceram-se de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Prestem atenção, advertiu Jesus. Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não temos pão. Ao perceber a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem nem entendem? O coração de vocês está endurecido. Vocês têm olhos, mas não veem? Têm ouvidos, mas não ouvem? Não se lembram de quando eu parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. Nem de quanto eu parti os 7 pães para os 4.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 7, responderam. Ele lhes disse: vocês ainda não entendem? Jesus cura um cego em Betsaida. Então, foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram um cego a Jesus, suplicando-lhe que tocasse nele. Ele tocou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: vejo pessoas. Elas parecem árvores andando. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então, os olhos do homem foram abertos. A sua visão foi restaurada e ele viu tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, dizendo: não entre no povoado. A confissão de Pedro. Jesus e os seus discípulos dirigiam-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: tu és o Cristo. Jesus os advertiu de que não contassem a ninguém a respeito dele. Jesus prediz a sua morte e a sua ressurreição. Então, ele começou a ensiná-los: o Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar 3 dias depois. Ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, pois você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Então, ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua própria vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida? Ou o que pode dar o homem em troca da sua vida? Se alguém se envergonhar de mim
e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. Marcos capítulo 9, versículo 1. E acrescentou: Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham, de modo nenhum, experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Lucas capítulo 9, versículos 18 a 27. A confissão de Pedro. Certa vez, Jesus estava orando em particular e os seus discípulos estavam com ele. Então, lhes perguntou: Quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam: Alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente de que não contassem isso a ninguém. Ele disse: O Filho do Homem tem que sofrer muitas coisas e ser rejeitado pelos anciãos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a própria vida por minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade lhes digo que alguns dos que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Você acabou de acompanhar a Bíblia 365, lendo a história de Deus. Se você quer acompanhar com outra versão bíblica, registrar a sua leitura, dar sugestões, participar de nosso grupo no WhatsApp, ou até mesmo fazer pedidos de oração, acesse sempre www.abiblia365.com.br e lembre-se sempre, em leituras diárias, confortaremos e fortaleceremos a nossa fé.